Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre devastação ambiental, sobre distribuição da Mata Atlântica, sobre colonização, a decisão de ocupar a terra, sobre a expedição de Martim Afonso de Souza no século XVI, sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Então acompanhem-nos aí. A devastação do meio ambiente começou cedo no território do país onde vivemos. Teve início com a extração de pau-brasil logo nos primeiros anos de colonização, os 30 primeiros anos, né? Como resultado da intensa extração, em poucas décadas o pau-brasil começou a escassear. O mesmo destino tiveram muitas árvores frutíferas derrubadas sem preocupação com o replantio. Para a historiadora Laima Mesgraves, um maravilhoso patrimônio da natureza onde os índios viviam em harmonia com seu espaço, harmonia entre aspas, que tanto deslumbrou os primeiros observadores, incentivou até certo ponto a crença da abundância fácil sem trabalho infindável. Então, o Brasil nos 2 primeiros séculos de Laima Mesgraves. Atualmente temos consciência de que, apesar de imensos, os recursos florestais brasileiros não são inesgotáveis. Calcula-se que em 1500 a Mata Atlântica ocupava uma faixa de 1 milhão de quilômetros quadrados. Atualmente restam apenas 8% dessa área espalhados em matas que, em boa parte, se localizam em propriedades particulares. Estima-se que somente no século XVI tenham sido derrubadas aproximadamente 2 milhões de árvores, devastando cerca de 6 mil quilômetros quadrados da Mata Atlântica. Depois da extração do pau-brasil vieram 5 séculos de queimada por conta da cana-de-açúcar. A cana, o pasto, o café, tudo foi plantado nas cinzas da Mata Atlântica. Dela saiu a lenha para os fornos dos engenhos de açúcar, locomotivas, termoelétricas e siderúrgicas. Então, uma questão bem tensa, né, da Mata Atlântica que foi desaparecendo. Então, de acordo com o texto, quais foram as principais consequências da exploração econômica indiscriminada realizada pelos europeus nas áreas litorâneas do Brasil? As regiões que apresentavam áreas cobertas pela Mata Atlântica em 1500 e as que não possuem mais essa cobertura. Praticamente todo o litoral do nosso país, né? De acordo com o Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha eram os únicos donos das terras da América, mas franceses, holandeses e ingleses não respeitavam esse tratado e disputavam a posse de territórios americanos com portugueses e espanhóis. Inclusive, o Tratado de Tordesilhas foi ratificado pelo Papa, mas esses países, né, franceses, tinham os calvinistas lá, né, os huguenotes, os holandeses eram protestantes e os ingleses fizeram sua reforma protestante, que era criar a igreja anglicana, além de, depois da Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, o protestantismo ser também admitido, os presbiterianos ou os puritanos lá. Essa disputa intensificou-se principalmente a partir da notícia de que os espanhóis haviam descoberto ouro e prata em áreas que hoje correspondem ao México e ao Peru. Nesse contexto, o governo português receava perder as terras americanas. As expedições que tinham enviado até então não conseguia deter a atuação clandestina de outros europeus, especialmente dos franceses que haviam estabelecido alianças com os indígenas tupinambás para a extração do pau-brasil. Para acabar com esse contrabando e evitar as invasões, a coroa portuguesa decidiu colonizar efetivamente o Brasil. Os franceses, né, que tomaram parte do Rio de Janeiro ali e também do Maranhão. Além disso, a colonização da América começou a ser vista pelos portugueses como uma alternativa para buscar novos lucros comerciais, uma vez que o comércio de Portugal com o Oriente havia entrado em declínio. 5 navios e uma tripulação de cerca de 400 pessoas, assim era composta a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que partiu de Lisboa em dezembro de 1530, com o objetivo de colonizar o Brasil. Segundo alguns, antigamente antes disso eram só feitorias de onde eles buscavam algumas drogas, né, algumas especiarias e alguns também o próprio Brasil nas feitorias. Segundo alguns estudiosos, essa expedição tinha entre seus objetivos iniciar a ocupação da terra e sua exploração econômica por colonos portugueses, combater corsários estrangeiros, especialmente os franceses, procurar metais preciosos e fazer melhor reconhecimento geográfico do litoral. Em 22 de janeiro de 1532, buscando estabelecer núcleos de povoamento, Martim Afonso fundou a primeira vila do Brasil, a São Vicente. Depois virou São Paulo, né? Fundou também alguns povoados, como Santo André da Borda do Campo. Para colonizar o Brasil, os portugueses decidiram implantar a produção açucareira em certos trechos do litoral, uma vez que o açúcar era um produto que tinha grande procura na Europa e tinha se adaptado bem a essas terras. Então, por meio da cultura da cana, seria possível promover a ocupação sistemática da colônia.
Ao implantar a empresa açucareira na colônia, Portugal deixava a atividade meramente extrativista e predatória, a exploração de pau-brasil, e iniciava a montagem de uma organização produtiva dentro das diretrizes do sistema colonial. A produção de açúcar para o mercado europeu marcaria a história colonial do Brasil. No Brasil, o primeiro estabelecimento de produção de açúcar de engenho foi instalado na região de São Vicente, hoje São Paulo, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, onde você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer os mais de 300 inscritos no nosso canal, aqueles que passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, e aqueles que compartilham nossos vídeos no nosso canal nessa plataforma, no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.